Olá, meu nome é Davi Novaes e esse é o treinamento de agentes comerciais da Prisma. Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a história da Prisma, mesmo que de forma resumida, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o negócio. Bom, a Prisma é uma empresa constituída na cidade de São Paulo, feita por dois sócios, eu, Davi Novaes, e Rebeca Novaes. A Prisma iniciou as atividades em 2019 com a proposta de trazer produtos para o mercado da arte. Começou fazendo importações de vidro antirreflexo especiais, conhecido no mercado como vidro museológico ou como vidro invisível também. Anteriormente, tudo isso acontecia dentro de uma outra empresa que ela ainda existe, chama Somar. Eu vou deixar o link também na descrição, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a Somar, mas a Somar, resumidamente, é uma empresa especializada em manuseio de obras de arte, em molduraria, e ela é constituída na cidade de São Paulo também. Ela hoje é uma empresa parceira. A Prisma e a Somar e mais duas empresas no mercado da arte ficam no mesmo local. Essas outras duas empresas, uma é um printer que chama Clício e a outra é a Conservare, que é uma empresa de conservação e restauro de obra de arte. Bem, lá na Somar a gente fazia a venda do vidro e conforme o passar do tempo as vendas foram crescendo e a gente percebeu que era o momento da gente dar um passo adiante, tanto por uma questão estratégica como uma questão de negócio também. Por quê? Às vezes poderia soar mal para a concorrência da Somar estar comprando com a própria Somar o vidro, então talvez era hora de segregar o negócio. Esse foi um dos motivos da gente fazer a separação do negócio. A Prisma, além dos vidros, também vende molduras artesanais para moldureiros que não possuem marcenaria própria, desculpa. E também faz importação exclusiva de materiais não facilmente encontrados no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso tudo lá na frente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o produto que a gente vende, o produto importado que a gente vende aqui na Prisma, que é o Mirogard Shot. O Mirogard, ele vem da Alemanha e ele tem duas variações de proteção contra raios UV, 48% e 82%. As placas que tem em estoque no Brasil têm 1,22 m por 1,77 m. Os valores ficam na tabela virtual num link que eu vou compartilhar com vocês, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, que vocês podem acessar. Mas agora eu vou compartilhar minha tela para a gente poder enxergar junto aqui. Então, aqui no Mirogard, se a gente clica no link da tabela de valores, a gente vai parar aqui nessa tabela. Todo agente comercial vai ter, em primeiro lugar, aqui o contato e o e-mail, tá bom? Então vocês vão ter um contato com o nome de vocês aqui, @prismart.com.br e o número de telefone de vocês. Do lado esquerdo aqui a gente vai falar sobre tamanhos e quantidades diversas sobre consulta. Isso quer dizer que a gente pode ter um preço diferenciado nesse sentido. E o parcelamento é no cartão de crédito em 12 vezes, mas ele tem juros aplicados pelo cartão. Tá? Ele circula mais ou menos em torno de 2% na parcela. Entretanto, a gente também aceita pagamento à vista com desconto de 4% se fizer pagamento por Pix ou então por TED. Essa tabela aqui está direcionada a São Paulo, por isso que está falando sobre realizar pedido no mínimo com 48 horas de antecedência. Para o restante do Brasil, cada agente comercial vai ter o seu prazo de entrega diferente. A gente vai falar individualmente depois para passar o prazo de entrega de cada um, para eu não falar de cada região do Brasil e o vídeo não ficar muito extenso. Bom, aqui na parte de cima a gente tem a placa inteira, tá? Mirogard 48.
2 milímetros de espessura tanto para um quanto para o outro, é a única espessura que a gente trabalha hoje. Aqui, a proteção contra raio UV, 48 e 82, a medida da placa, 1,22 m por 1,77 m. E aqui o preço que está hoje, tá? Toda vez que clicar nesse link, se a gente tiver alteração de tabela, seja para cima ou para baixo, porque a gente depende da variação do euro e do dólar, esse valor aqui vai alterar automaticamente. Mas toda vez que tiver alteração, a gente avisa todos os agentes comerciais. Mas o cliente, se ele clicar sempre no link, quando abrir já vai estar atualizado aqui. Então, para o cliente não vai ser um problema. Só orientar sempre o cliente a não salvar o PDF, sempre olhar virtualmente para ele poder estar sempre atualizado dos valores. E aqui, perdão, a venda fracionada, meia placa, 1/3, 1/4, 1/6 e 1/8. Então aqui os de 48 nessa coluna e os de 82 nessa coluna. Tá, Davi, mas um cliente meu ligou pedindo um pedaço 60 por 80. Tem como fazer? Tem, gente, tem como fazer sim. A gente pode cortar sob medida, até porque essas medidas já não ficam pré-feitas no nosso estoque. A gente deixa sempre a placa inteira e a gente vai aproveitando ela. Então, e quanto ficaria o 60 por 80? Fica no valor sempre da próxima medida que caiba o pedaço. Então, no caso do 60 por 80, a gente vem aqui, ó, 61 por 88,5. É a próxima medida. Então, legal, você vai chegar aqui na coluna, se ele quiser o de 48%, é 470, e se ele quiser o de 82%, é R$800. Tem algumas medidas que são ruins, então às vezes fica difícil do cliente compreender, porque principalmente quando é um cliente novo, eles estão acostumados a comprar o vidro comum ou outro tipo de vidro por metro quadrado, e a gente não vende por metro quadrado pelo alto custo do nosso vidro. Então, se a gente vai vendendo de pedacinho em pedacinho por metro quadrado, a gente pode fazer um aproveitamento ruim da placa e no final ela não ser lucrativa. Então, por isso que a gente vende ela fracionada. Então, é difícil a gente responder sempre em metro quadrado. Isso é importante a gente falar para o cliente, tá? Que a gente não vai conversar em metro quadrado porque não é assim o nosso modelo de negócio. Então, eu costumo dizer bastante para os agentes comerciais que o nosso trabalho não é um trabalho só de venda do produto, porque quem vende o produto mesmo, geralmente, são terceiros, ou é moldureiro ou é arquiteto, no geral é o moldureiro. Então a gente precisa fazer um trabalho de educação das pessoas, né? Fazer com que elas entendam o nosso jeito de vender. Pode parecer muito complexo, mas não é tanto. Às vezes é um trabalho só de ficar ligando e entendendo se a pessoa absorveu, se ela não absorveu. Com o tempo eles vão pegando, é natural. Aqui em São Paulo demorou um tempo. Hoje quase todo mundo entende. Desculpe. Hoje quase todo mundo entende como funciona de fato o processo de venda. Então a gente vai tentando e vai conversando com todos os moldureiros e a gente consegue chegar lá. E aí a gente tem também a venda de retalhos. Como funciona a venda de retalho? Então vamos supor, a gente vendeu. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Vamos supor que a gente vendeu aqui numa placa inteira, a gente vendeu todos os pedaços de 1/8, só que a pessoa pediu, por exemplo, 40 por 50. Então vai sobrar vários pedaços menores. Desses pedaços menores de quando a gente vendeu a placa inteira e sobrou esses pedacinhos menores, a gente chama ele de retalhos. E a gente vai abastecendo uma planilha que a gente vai atualizar semanalmente em PDF para todos os agentes comerciais, que é essa planilha aqui. Ela está carregando, mas enquanto isso, pronto, carregou. Então aqui você consegue consultar a medida
do tamanho menor, a do tamanho maior, tá vendo? Não necessariamente um retalho, ele é pequenininho, mas a menor medida geralmente é pequena, não geralmente, tá, gente? Não passa de 30 centímetros. Acontece de às vezes passar, mas se passar serão poucos centímetros e a medida maior é até o limite do tamanho maior da placa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um retalhinho de 19 centímetros por 19,3 por 122,5. E isso às vezes interessa bastante, né, para as pessoas, porque a gente tem bastante molduraria que trabalham com quadrinhos menores, porta-retratos, coisas decorativas. E aí o vidro acaba não sendo tão oneroso para ele, porque a grande questão dos moldureiros, só dando um passo atrás, é que às vezes acontece deles não quererem comprar o vidro para não ter que deixar a placa muito tempo parada lá, porque por muito tempo o mercado funcionou desse jeito no Brasil. Desde que a gente começou a importar o vidro, que a gente começou a vender ele fracionado. Então, às vezes é só falta divulgar que a gente, além de vender fracionado, a gente tem retalho. E a notícia boa do retalho é que o valor cai bastante, porque como a gente já aproveitou a placa inteira, a gente pode vender mais barato. Então, por exemplo, um retalho, vamos pegar esse aqui como exemplo, ó, 19,2 por 56 centímetros, R$ 43, já não é inviável, né? Já fica um valor que não assusta tanto, porque eu costumo dizer, o nosso valor ele assusta mesmo, né? A gente pega o valor da placa inteira, R$ 1.650 num vidro, é um valor que dá um choque mesmo no cliente. Quando a gente fala de R$ 43, mesmo sendo menor, já não assusta tanto. Então a gente tem essa tabela de retalhos e tem muito retalho aqui, dá pra gente brincar bastante com ela com os clientes. Ela é um ótimo argumento também para a gente, um ótimo argumento não, uma ótima ferramenta para a gente tentar retomar a conversa com o cliente, ela não ficar repetitiva, você só ligar para atualizar a tabela de preço. Então isso pode ser interessante para a gente, para ajudar a gente na abordagem mensal e ela não ficar repetitiva, né? Então o retalho pode ser sempre uma boa saída sim. E Davi, mas o cliente quer comprar um retalho, mas ele está lá no Acre. Tudo bem, a gente pode enviar. O que acontece que geralmente acaba inviabilizando é o transporte. Então, às vezes, para essas moldurarias que estão bem distantes, é oferecer um pack para ela. Falar, por que você não compra vários retalhos, que isso acaba usando bastante no seu dia a dia, e aí acaba valendo a pena pelo frete. Então, sempre tentar fazer esse conjunto de venda, porque, porque vai ficar mais fácil de vender no final por causa do aproveitamento do frete. Bom, limpeza e cuidados. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui. Se a gente clica no link de limpeza e cuidados, a gente vai cair aqui, ó, nesse link aqui, que foi desenvolvido pela Prisma também. E a gente vai falar de vários itens aqui. É importante ler esse texto por completo, porque ele ajuda bastante na hora da argumentação de venda. Então, a gente tem aqui sobre limpeza. Eu vou passar rapidamente pela limpeza, para a gente deixar isso na ponta da língua, mas não tem tanto segredo, tá? A limpeza é, às vezes, só o pano seco, umas sujeirinhas bestas, não tão fortes, você passa um paninho seco, de preferência malha é um bom tecido para limpar isso, ou então aquele tecido tipo fralda. Aqui o tipo fralda às vezes ele solta um pouco de pelo, eu não gosto tanto, acho a malha melhor. Mas pode usar qualquer um dos dois. A microfibra também cai bem. Então às vezes um paninho seco já resolve. Se tiver com aquelas manchinhas de gordura de dedo, sabe? Você pode passar pano úmido seguido de pano seco, vai sair tudo também. Se tiver um pouquinho mais difícil, ainda assim, pode usar Vidrex, mas o Vidrex cristal, aquele
sem amoníaco. Então, agora todos os outros que tiverem amoníaco não é recomendado pela gente não, tá? Ah, você pode usar também álcool isopropílico, a gente quase nunca usa, mas se perguntarem, tá permitido, pode usar, não faz mal pro vidro. E às vezes o que pode acontecer, isso não está aqui no detalhe técnico, mas eu deixo aqui para vocês. Se a pessoa falar, nossa, já tentei de tudo e não está saindo, provavelmente, muito provavelmente vai ser uma manchinha de cola. Sabe quando às vezes a gente encosta uma fita, tipo Durex mesmo, às vezes fica uma manchinha dele porque a cola ficou ali. E isso não sai facilmente com pano, não. É verdade, nem com Vidrex, nem com nenhum outro produto. Então eu recomendo, às vezes, pegar uma lâmina de estilete, passar bem rentezinha no vidro que provavelmente vai sair. Bom, aqui também ajuda a falar sobre qual Mirogard escolher. A gente tem aqui o Mirogard 48 e 82. Gente, para quase todos os casos, a venda vai acontecer com de 48%. Tanto pelo preço, porque, sinceramente falando, o que mais faz vender o vidro, apesar de não ser o mais importante, é o antirreflexo. Então, então as pessoas acabam optando por ele. Elas não estão ainda tão preocupadas com a proteção. Mas, de qualquer forma, para quase todos os casos que a gente trabalha hoje, o vidro de 48% é super suficiente. Eu explico por quê. Hoje em dia, as impressões são feitas em uma impressora que é conhecida no mercado como impressão fine art ou impressão fine art, como preferir. O que acontece? Os papéis são super resistentes, né? As fibras do papel são super resistentes e a tinta é de super qualidade. Então, o mínimo de proteção ali já vai ajudar a proteger para com que as cores e o papel se mantenham preservados. Então, estima-se que a partir de 40% já é bem suficiente. Então, 48% é para lá de suficiente. E isso é um argumento muito legal também para a gente falar sobre a concorrência lá na frente, tá? Quando que a gente usa de 82? Para papéis mais frágeis, por exemplo, o papel fotográfico. O papel fotográfico é aquele que é mais brilhante, sabe quando a gente revelava a fotografia antigamente? Aquele papel brilhante de fotografia tipo de fotótica, Kodak e tal. Esse é o papel fotográfico. Eles são mais sensíveis à luz, então quanto mais proteção contra raio UV, melhor. Tá. Ah, Davi, mas e o 99%? Por que que a Prisma não trabalha? A Prisma trabalha sim, a gente só não tem estoque dele no Brasil, porque ele é um produto muito, muito caro mesmo. Porque, primeiro que assim, o processo de corte do nosso vidro 99, por ele ser laminado, a gente não tem uma estrutura aqui, então a gente tem que mandar vir cortado lá da Alemanha já. É, E segundo, que o preço dele não permite com que a gente deixe ele em estoque. É um custo muito elevado mesmo. Se a gente fosse deixar ele em estoque hoje no euro, na cotação do euro como tá, seria mais ou menos uns 15 a 20 mil reais por placa. E ela não é tão maior do que a placa que a gente trabalha hoje, não. Então, o ideal, quando perguntarem do de 99, dá uma sondada no cliente, pergunta se ele não quer, qual a quantidade ele precisa, fala para ele que a gente pode trazer exclusivamente, porque a gente pode mesmo, e a gente faz um orçamento e envia a proposta para ele. Por que eu estou falando 99? Porque vocês vão se deparar com algumas pessoas falando que a concorrência tem o de 99%. Tá? E outra coisa importante, o vidro não é museológico, ele é tipo museológico. Por que a gente está falando de tipo museológico? Ah, Davi, a concorrência é museológico? Depende. O de 99 é. O de 70%, que é o carro-chefe deles, não. Então, por exemplo, para ser museológico, tem que ter mais que 97% de proteção contra raio UV. Então, a gente não pode usar esse termo. A gente pode falar que a gente trabalha com vidro especial anti-reflexo, anti-UV, por exemplo.
Ou caso vocês falem com algum cliente, ele fale que ele é museológico, ou mesmo se você falar, ele é tipo museológico, aí você já explica o porquê que ele é tipo museológico e o porquê que a gente não deve usar esse termo, tá? Mas quando o cliente fala, eu sei que você está falando, é o vidro museu. Ah, sim, exatamente, você fala para ele, só que, né, e já explica o porquê que a gente não pode usar esse termo. É importante a gente reeducar o mercado. Por que que todo mundo fala, então, vidro museológico de uma forma incorreta? Bem antes da gente começar a vender o vidro, já existia a venda desse vidro no Brasil. E antigamente não tinha de 70%, não tinha de 48%, não tinha de 82%, não tinha de 90%, não tinha nenhum, só tinha de 99%. Então, todo mundo falava, eu quero vidro museu, eu quero vidro museu, eu quero vidro museu. Ah, legal, popularizou. Depois começaram a vir outros tipos. E como que todo mundo conhecia aquele vidro? Como museu. Uai, por que que não fala só antirreflexo, então? Porque o antirreflexo tem um outro, que eu não tenho o mostruário dele aqui, mas eu acho que eu consigo fazer uma busca, já que a minha tela já está compartilhada. Vidro antirreflexo. Gente, antirreflexo, muita gente escreve ele errado, tá? Mas o correto é assim. Ó, esse mostruário aqui, que é de um concorrente que não existe mais, ele, ele fala bastante. Aqui atrás é uma foto, né? E aqui no primeiro item tem o vidro comum, aqui tem o vidro antirreflexo com proteção ultravioleta ou vidro invisível. E aqui é o antirreflexo fosqueado, tá vendo? Ele é muito comum no mercado. Então, isso é ótimo a gente já falar um pouco também, porque se a pessoa falar, eu já trabalho com vidro antirreflexo, você pergunta para ela, mas qual que é que você trabalha? É o nacional? É o importado? Aí você até pode falar, é o tipo museológico, depois você corrige. Para para a pessoa entender que não é desse material que a gente está falando. E é por isso que a gente não aborda falando só vidro antirreflexo, porque senão isso pode confundir a pessoa e ela nem querer te dar atenção. Porque quando você mostra o nosso mostruário para o cliente, a conversa muda um pouco, porque ela vai começar a entender um pouco mais do que a gente está querendo falar. Então, por exemplo, é, aqui a gente tem o mostruário do vidro, tá vendo? Aqui a gente tem reflexo e aqui, opa, e aqui a gente não tem. Ele reflete luz, tá, gente? É importante saber disso, mas as coisas que estão no ambiente, ele não reflete. Mas, por exemplo, se eu jogar uma luz direto nele, vou pegar aqui, eu tenho uma lanterninha, tá vendo? Ó? Lanterna aqui e a lanterna aqui. Ela vai refletir uma luz esverdeada, mas ele não está refletindo as coisas que estão no ambiente igual a parte de baixo está refletindo. Quando a pessoa recebe o nosso mostruário, então, por vídeo ela já chega a ser um pouco impressionante, tá vendo? Mas quando ela recebe, ela vem direto aqui, ó. Pôr o dedo para ver se de fato tem um vidro aqui. Então esse material ele é muito importante. Ele faz com que as pessoas entendam de fato a diferença entre uma coisa e a outra. Ele é um vidro bastante sedutor. Então, por isso que assim que a pessoa começar a falar sobre, quando você começar a falar sobre o vidro e ela falar que já conhece, tenha certeza que ela conhece mesmo. Manda uma imagem na hora por WhatsApp para ela. A gente vai falar um pouco sobre abordagem também, para poder ajudar um pouco mais vocês na hora de abordar o cliente. Eu vou falar mais ou menos como eu trabalho, mas cada um tem o seu jeito também. Mas eu acho importante a gente tentar fazer uma abordagem parecida para tentar padronizar, tá?
Então, por exemplo, a minha primeira ligação, eu sempre, se é uma molduraria que eu nunca liguei na vida, eu vou falar: Oi, tudo bem? Você trabalha com vidro antirreflexo já, mas não daquele fosqueadinho, um tipo museológico, por exemplo. Porque se a pessoa já conhecer por esse nome, ela já vai associar e já vai falar: Ah, conheço. Se ela conhece, você fala: Ah, legal, e você tem vendido aí? Você tem feito. Você tem tido procura dele? E aí deixa a história desenrolar. Ele vai falar provavelmente que ele já compra com a Modo Center, porque no sistema sempre vai estar escrito para vocês se ele já é cliente nosso, ou se já foi um dia ou não. Então, se ela fala que não conhece, você pergunta: Posso te mandar uma imagem agora? Qual o seu WhatsApp? E você já manda uma imagem no WhatsApp com ela mesma na linha, se ela te der abertura para isso, claro. Você já manda a imagem para ela e ela já vai entender do que você está falando. Depois você manda um e-mail de apresentação ou manda pelo próprio WhatsApp e vai desenrolando, vai percebendo se a pessoa tem potencial para vender o vidro lá ou não. E a gente, por fim, manda uma amostra ou um mostruário. Esse é o mostruário. A gente está com uma amostra em desenvolvimento que é um pouco mais simples, mais compacta, menos onerosa para a empresa também, para poder a pessoa ter o primeiro contato com o vidro e falar: opa, eu acho que isso funciona. Mas em breve a gente já manda esse material para vocês conhecerem. Se a pessoa fala que ela já trabalha com vidro, inclusive, fala: eu trabalho bastante e costumo comprar da concorrência, já dá uma sondada por que ela não compra de você ainda. Será que é porque não conhece? Será que é por causa do preço? E aí deixa a história desenrolar e depois marca lá no CRM também. A gente vai ter um treinamento especial de CRM, tá? Ele é bem simples de mexer, mas não vai ser nesse vídeo não. Depois a gente vai falar sobre o quão importante que é a riqueza de detalhes na hora de colocar o feedback do cliente no CRM. Mas isso aí é um papo mais para frente. Argumento de venda também. A gente pode citar que o nosso vidro, ele é 1% mais transparente que o da concorrência. Ok, é pouco, mas é um argumento. Eu, sinceramente, um segredo nosso. A gente não consegue enxergar a diferença entre um e outro. Se me colocam os dois, eu, por um pequeno detalhe, por trabalhar já há bastante tempo com isso e já trabalhei com vidro da concorrência, eu sei diferenciar, mas geralmente, assim, à primeira vista, ninguém percebe. A nossa placa, ela tem alguns centímetros a mais que a da concorrência. A da concorrência é 1,22 m por 1,72 m. O nosso é 1,22 m por 1,77 m. Em alguns casos, a gente ganha bem com isso, porque se a obra do cliente é 1,20 m por 1,75 m, por exemplo, a gente já ganhou vantagem. O nosso vidro é mais barato que o da concorrência. A gente não exige compra mínima. A concorrência só vende a cada 2 placas. A gente vende uma placa, meia placa, um quarto de placa, uma oitava de placa, uma placa inteira cortada em 1000 pedaços. A gente faz de tudo. Um argumento muito bom que pode parecer besta, mas não é. O nosso produto é alemão. A conversa encerra a gente na Alemanha. As pessoas confiam muito nesse nome. E o da concorrente é da Letônia. Tudo bem, é europeu também. Ele é muito bom, eu conheço bastante o vidro. Entretanto, assim, eu acho que a Alemanha ganha bastante com o nome dela. E o nosso vidro ele também é utilizado pelos principais museus do mundo. Aqui no Brasil, o MASP e a Pinacoteca usam o nosso vidro, tá? Contra-argumentos. Ah, mas o Artglass tem 70%. Artglass é o da concorrência. O Artglass tem 70% de proteção e o seu apenas 48%. E aí você vai voltar naquela conversa que a gente já falou agora há pouco, que, tipo, a partir de 40% de proteção é recomendado para quase todos os casos para impressão fine art. Então, deixa eu pensar em outro contra-argumento aqui. Ah, eu vi esse vidro numa instalação e eu reparei que ele reflete um pouco uma cor azul esverdeada.
É verdade, gente, mas ele reflete luz, né? Mais uma vez, ele não reflete as coisas que estão no ambiente. E quando ele reflete a luz, ó, ele vai refletir essa cor, ó, tá pegando aqui bem de cantinho. Essa cor mais azulada ou esverdeada, tá? É natural que aconteça, porque ele não é invisível, né? Ele é antirreflexo. E isso é super importante a gente falar também, por exemplo, na hora de recomendar, se a pessoa falar, ah, eu tenho um cliente que ele tem um apartamento de frente para a praia e a obra dele é um espelho quase, de tanto reflexo que tem. Esse vidro vai resolver? Então, ele vai continuar refletindo luz, tá? Vai ser bem mais evidente. Se eu colocar bastante luz aqui no meu, ó, por exemplo, eu tenho uma janela ali, ó. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Deixa eu pegar mais de frente. As coisas da janela ainda aparecem, mas é mais sutil, concorda? Então, provavelmente vai continuar refletindo, mas não tanto quanto. Vai minimizar bastante, mas falar que vai resolver 100% não vai, porque as pessoas se iludem e se você cai na mesma ilusão, quem vai ficar com o filme queimado é a pessoa que estiver vendendo. Então, sempre tenta dar uma sondada, se possível, para onde vai. Ou então educa os modureiros a dizerem isso, ou os arquitetos, ou seja lá quem for, que de frente para a praia sempre pode ser frustrante, tá? É, mas você pode reparar, como eu mostrei aqui, ele vai refletir luz. E o objeto ele não vai refletir tanto. Ele vai refletir o contorno dos objetos, mas de uma forma muito sutil. Ah, bom, a gente também precisa falar um pouco sobre quem é a concorrente. A concorrente é a Modo Center. Eles estão há muitos anos no mercado. Eles ficam instalados aqui em São Paulo também. É, e eles, mais uma vez, eles só trabalham com quantidade mínima de venda, a gente não. Eu acho que a gente tem um comercial bem mais forte, a gente tem uma imagem bem mais forte que a deles, apesar de eles estarem há mais tempo no mercado. Então isso faz com que a gente tenha um atendimento melhor do que eles, a gente consegue ser um pouquinho mais técnico que eles. Então, basicamente, a gente consegue fidelizar o cliente mais através do atendimento. As pessoas gostam mais de ser atendidas aqui na Prisma. Então, gente, basicamente é isso. A gente hoje encerra por aqui. Eu vou trazer para vocês o CRM em breve, tá? Para vocês aprenderem a mexer no CRM e no Asana também, que é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, onde a gente se comunica por ele também. O primeiro acesso ao e-mail e como que vai funcionar na prática o nosso dia a dia, tá bom? É isso, agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.